vou tirar aqui. Assim. Começou a gravar, né? Eu vou tirar aqui a minha apresentação. Uhum. Eu vou deixar aqui a minha tela aberta. Aham. Se começar a interromper, porque às vezes, né, pode acontecer, vocês me avisam, tá? Tá. Que agora, Bem, uhum. quando for projetar, eu já não vejo mais nada aqui. Sim. A professora Elaine Cristina, né, Rodrigues Gesteira, é membro do nosso grupo de pesquisa. Ela vai falar hoje sobre o modelo de estilo de manejo familiar para avaliação de famílias. Então, é um privilégio, Elaine, poder te ouvir, né? A professora Elaine, ela tem um currículo vasto, nós até publicamos esses dias, né? Ela é graduada em enfermagem, especialista em enfermagem pediátrica, mestre em ensino em ciências da saúde, doutora em ciências pela USP, líder do grupo de pesquisa, estudos e pesquisa sobre doença falciforme no ciclo vital, membro fundadora e coordenadora da Liga Acadêmica de Cuidados à Criança e ao Adolescente, também membro da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras. Na linha de pesquisa dela, o cuidado em saúde, a enfermagem, desenvolve estudos na área de saúde da criança, do adolescente, atenção básica e saúde da família, é professora adjunta da Universidade Federal de São João, né? São João del Rei. São João del Rei, Campos Isso de mesmo. Divinópolis. Conheci Divinópolis, uma cidade, gosto muito, uma cidade muito bonita, né? Então, Elaine, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no grupo, né? Obrigada a todos que puderam também comparecer à nossa reunião e espero que esse seja um momento bem gostoso de discussão desse modelo de cuidado, que eu acho que é bem importante para todos nós que trabalhamos a temática da família. Isso. Então, agradecer mais uma vez o convite, Angélica, agradecer por estar aqui, Fernanda, né, vocês que são líderes aí do grupo, por pertencer também a esse grupo que foi tão acolhedor, e sempre aprendo muito. Então, acho que a ideia hoje é dividir esse momento com vocês, da experiência que eu tive de usar, né, esse referencial teórico, e aí depois a gente discute aí um pouquinho, né, para que a gente possa pensar, de repente, em parcerias, né, diante dos cenários de pesquisa que a gente tem vivenciado. Com certeza, a nossa próxima reunião vai ser justamente para estabelecermos essas parcerias. Exato, é tão necessário, né? Vou tentar, então, compartilhar aqui, só um momento, por favor. Apareceu para vocês ou não? Ainda não. Estão me ouvindo? Ainda Sim. não? Não, ainda não. Tá, vamos ver aqui. E agora? Também não ainda. Também não? Não. Ai, deu um erro aqui, só um instante. Não tem problema, tá? Tranquilo. Vamos ver se agora vai. Ah, tecnologia. Sim. Estou tentando colocar em tela cheia aqui, só um instante. Tá. Nunca dá problema. De repente... Às vezes eu ligo também o meu em dois ambientes e não consigo passar de um para o outro, acontece. Bom, vou compartilhar novamente, vamos ver se vai dar certo. Tá. Apareceu? Não ainda. Agora parece que sim, peraí. Sim, apareceu, Elaine. Só você agora, se você quiser ampliar a tela ali na apresentação. Ótimo. Deu certo? Deu certo. Tá, porque agora eu não estou visualizando vocês. Tudo bem, à vontade. Tá, e se vocês, o áudio também, se estiver ruim, vocês me avisam, por favor, tá? Tá tudo ok, aham. Ok, então vamos dar início ao modelo de estilo de manejo familiar para avaliação de famílias. Por que nós falamos avaliação? Porque ele é um pouco diferente para quem conhece o modelo Calgary, que é uma proposta tanto de avaliação como de intervenção. Esse modelo, ele é mais para direcionar, ele é um guia, por isso que nós dizemos que é para a avaliação das famílias. E a partir dessa avaliação, em que a gente conhece o estilo, né, de manejo de cada família,
a gente direciona intervenções que sejam mais específicas de acordo com cada família, né, dentro do cenário, dentro do domicílio e dentro da rotina dessas famílias, né, como que ela lida com a experiência de ter uma condição crônica, né, no caso aqui eu vou especificar a criança, porque o modelo começou com a condição crônica infantil, mas hoje, conforme eu vou conversando com vocês até o final, vocês vão perceber que nós utilizamos também com adultos e também com o público adolescente. Então, os objetivos, né, dessa apresentação é apresentar a abordagem do Family Management Style Framework e sua origem, né? Então, na verdade, a estrutura foi traduzida para modelo de estilo familiar. Explicitar suas etapas de avaliação com famílias, apontar o seu uso em pesquisas internacionais e nacionais, não que aqui a gente vai esgotar, né, essa busca, eu trouxe apenas algumas pesquisas para que a gente tenha uma ideia de como, né, tem sido a produção utilizando esse referencial, refletir sua aplicação em estudos com as famílias e propor reflexões de sua aplicabilidade para áreas afins, porque eu acredito que por mais que seja um referencial que nasceu da enfermagem, ele também tem esse potencial para ser utilizado em outras áreas, né? Pensando no nosso trabalho multiprofissional. Eu trouxe um pouco do contexto, né? Eu acho que é interessante comentar como que eu me aproximei, né, desse referencial. Lá em 2013, aproximadamente, nós começamos com um projeto de extensão aqui na UFSJ, que era voltado para atender as pessoas com doença falciforme. E nesta época, eu ainda não estava em doutoramento. E ao me aproximar, né, dessas pessoas, me despertou o interesse, né, de conhecer como que era lidar com a doença falciforme no dia a dia da família. E especificamente com crianças, tendo em vista que é a minha área de atuação. Esse projeto surgiu porque aqui em Minas, né, ele está entre um dos terceiro estado com maior incidência de falciforme, incidência de 1.000 para 400 nascidos vivos. Até já havia comentado isso em uma das nossas reuniões, quando eu apresentei, né, realmente o nosso programa Educar Falciforme, que hoje, né, ele era um projeto, e depois, quando eu realmente fiz meu doutoramento, ele partiu para ser um programa. Então, surgiu a partir, né, dessa necessidade minha de conhecer a fundo realmente como que era a lida, vamos dizer assim, né, dessas famílias que têm crianças com essa condição crônica, que é a doença falciforme, tá? E a partir daí, então, eu me aproximei do referencial teórico por meio da participação do grupo de pesquisa NIPEL, que é o Núcleo Interdisciplinar de Perdas e Lutos, com a professora Regina Zilit, lá da Escola de Enfermagem da USP. E eu fui participar do evento, e aí, ao comentar com ela o meu desejo, ela me convidou a participar do grupo, e eu me aproximei, então, para conhecer, né, quais eram as propostas. E aí coincidiu que elas estavam, né, nessa época, a professora Ana Márcia Mendes Castilho estava realmente terminando, né, o doutorado dela, em que mais para frente também vou comentar do estudo, né, que ela desenvolveu utilizando o mesmo referencial, e aí eu fui me apropriando para conhecer, então, né, do que se tratava esse referencial. E a minha abordagem foi justamente qualitativa. Hoje nós temos um instrumento também quantitativo, que é o Family Management Mensur. Então, ele, por exemplo, vai tratar exatamente as medidas, né, de acordo com os componentes e dimensões desse referencial. Então, ele já avançou para o método também quantitativo. Então, aqui eu vou realmente comentar sobre a abordagem qualitativa, que é o que eu desenvolvi, que eu tenho propriedade para trazer aqui. Então, assim, nesta ocasião, esse modelo foi proposto por Kenneth Dietrich em 1990.
Então, eu comecei, né, juntamente, estando inserida no grupo, a estudar do que se tratava esse modelo, né, para pensar aí em desenvolver o meu projeto, e realmente depois eu entrei no programa de doutoramento. Então, essas estudiosas, né, que são enfermeiras, elas fizeram uma revisão na literatura sobre o manejo de famílias, né? A palavra manejo, ela vem trazer um conceito de resposta dessas famílias frente à situação da condição crônica infantil, né? Então, é a experiência da doença de um de seus membros. Então, essas pesquisadoras realizaram um estudo de análise do conceito. Então, elas partiram primeiro da análise do conceito do que é manejo familiar, né, para depois chegar aos estilos de manejo familiar. Porque os estilos, né, conforme cada pesquisador desenvolve, cada pesquisador conhece essas famílias, podem surgir estilos de manejo diferentes. Neste caso, em 1990, o intuito era fazer análise de conceito e identificar estilos, mas isso não foi alcançado. O que primeiro se alcançou foi realmente o conceito de manejo familiar, né? E depois, futuramente, no estudo realizado em 1996, que eu vou trazê-lo aqui, eles identificaram exatamente quais eram esses estilos, tá? E a partir daí construiu-se então um modelo teórico, mas ainda especificamente voltado para a condição crônica infantil. Não que agora não seja, como eu comentei, é que agora já está expandindo o modelo para qualquer adoecimento de um membro familiar. Então, o conceito de manejo familiar, proposto desde 1990, né, e que vem sendo revisado, por isso que eu coloquei aí 2006 e 2009, 2012, o manejo é o papel da família enquanto ela responde ativamente à doença e diferentes situações de cuidado à saúde. Então, o que a gente percebe é que, às vezes, a doença está estável, mas existem as situações ao longo da experiência. Então, quando a gente fala de manejo, a gente não está dizendo propriamente dito este momento, mas é como se a gente acompanhasse essas famílias numa linha do tempo, desde o momento que ela recebe o diagnóstico, né, que esse diagnóstico é uma condição crônica, que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele já entra como se fossem os cuidados já paliativos a partir do momento do diagnóstico. Então, o manejo é o componente comportamental de resposta da família. Então, como que a família se comporta, né, ao manejar aquela situação no decorrer do dia a dia, no cotidiano. E isso vai influenciar, né, toda a família, todos os membros são afetados, todos os membros buscam novos papéis. Então, a gente percebe que, quando fala manejo, é uma forma mais profunda de se dizer que a família, enquanto unidade, ela está sendo impactada e que ela precisa aprender com esta nova condição, né? Ela está buscando a adaptação, ela está buscando a coesão, mas a palavra manejo traz esse ingrediente que remete a uma postura, a um comportamento. Então, cada família vai ter uma resposta frente a essa situação. Então, o estudo que traz realmente o marco teórico, que vem trazer os estilos, igual eu comentei, foi o estudo da Knefel em 1996. Se em 1990 ela conceituava o termo manejo, agora ela vem trazer exatamente o que seriam os estilos de manejo, né? Então, esse estudo, essa pesquisa, buscou identificar os principais elementos de resposta familiar frente à enfermidade crônica infantil, através da pesquisa realizada com 63 famílias de crianças em idade escolar, e foram identificados 5 estilos de manejo, que depois, mais à frente, eu vou comentá-los, né, diante dos estilos que eu também encontrei no meu estudo. Então, um estilo próspero, que normalmente é quando a família está mais ajustada
à situação ou à condição crônica. Em adaptação, há ainda lacunas para que ela consiga chegar realmente num estilo mais próspero, que é o estilo ajustado. Tolerante é quando ela tem todos os esforços para seguir o regime terapêutico, mas ainda ela superprotege a criança, né? Em conflito, quando os papéis ainda não estão bem definidos, mas há a figura de um cuidador principal que consegue direcionar o regime terapêutico. E o caótico é quando há um total negativismo. A família não consegue se organizar de forma alguma, ela está perdida no processo, não há um cuidador principal, e a criança, neste caso, ela é vista como frágil, né, totalmente frágil. Não se olha para a criança com as potencialidades que ela pode adquirir ao longo dessa experiência, né, da condição crônica. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, sim, Elaine, tudo certo. Até aqui tudo bem? Se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade também, tá? Ok. Então, continuando aqui, né, esse marco teórico, né, esses estilos, eles representavam e representam a experiência contínua de dificuldades no manejo da doença crônica dos seus filhos. Então, esses estilos vai fazer um apontamento dessas dificuldades. Então, quando nós, enfermeiros, conhecemos de fato o estilo de cada família, que vai nos remeter às dificuldades, as nossas intervenções serão mais voltadas especificamente para essas dificuldades, né? Então, o que a gente percebe é que o modelo, ele serve de avaliação e ele vai guiando as nossas intervenções, né? Isso vai ser também posto mais adiante. O primeiro modelo, então, apresentou os três principais componentes. Então, em 96, a Knefel já definiu, né, os três componentes principais. Porém, há dimensões que envolvem esses componentes. E essas dimensões também só foram realmente definidas em outro estudo que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, a minha ideia aqui foi trazer um pouco esse contexto histórico para que a gente comece a refletir, né, desde a construção, como foi realizado e como tem sido utilizado hoje nos estudos. Então, na definição da situação, o que ela traz? É um significado subjetivo dos membros da família frente à situação. Então, é a subjetividade, como que essa família vê essa criança. Ela vê essa criança voltada para suas capacidades ou para sua vulnerabilidade, né? Essa criança, ela é identificada no ser criança ou na criança doente. Então, por isso que a gente diz que a definição da situação é como que a família vê a criança, o que a família acredita, qual que é a visão que ela tem, quais são as mentalidades de manejo que ela possui. Essas mentalidades são facilidades, há facilidades e há dificuldades, quais são? Outra coisa é a questão da mutualidade, né? A mutualidade parental. O primeiro modelo traz uma mutualidade entre pais. E mais adiante a gente vai verificar que o termo foi substituído para mutualidade familiar, porque aí envolve também não somente, né, a questão de pais, né, mas também a questão de outros membros familiares que estão envolvidos nesse processo de cuidar da criança, mesmo que seja direto ou indiretamente, né? Tanto que nós vamos ver adiante estudos que foram já desenvolvidos com avós de crianças, né, com condição crônica. Os comportamentos, então, de manejo são aqueles comportamentos que são assumidos pela família para manejar a doença no cotidiano, igual eu já havia comentado. Então, aqui traz muito a filosofia dessa família, né? Quais são as crenças, as metas, como que ela avalia o quanto ela já tem adquirido aí uma rotina diante da nova situação de ter um membro familiar adoecido cronicamente. E um terceiro componente, que é o contexto sociocultural. Então, esse componente sociocultural, mais adiante, vocês vão notar que ele vai ser substituído
por um novo componente, né? Porque ele se percebeu ao longo das pesquisas que o contexto sociocultural, ele influencia no comportamento de manejo, né? Então, aqui no primeiro modelo, a gente vai tê-lo, né, como um componente importante, que é a presença de fatores que modulam como a família define e maneja a situação. Mas mais adiante nós vamos notar que não, ele vai ser substituído. Porém, definição da situação e comportamentos de manejo, eles vão manter a estrutura original. Nessa primeira revisão do modelo, que aconteceu em 2013, então, após esse período, as pesquisadoras, né, que foi colaboradoras, revisaram o modelo inicial de 96, a partir de 46 estudos que focalizaram a resposta familiar nas condições de doença crônica da criança, objetivando a construção de uma estrutura teórica para subsidiar e instrumentalizar pesquisadores e profissionais na avaliação de famílias em torno dos estilos de manejo e padrões de comportamento frente à doença. Então, aqui já houve uma preocupação maior de identificar novos estilos também, tá? O estilo, então, de manejo conceitua os padrões gerais de respostas familiares e tenta explicar os elementos-chave dos esforços dos membros da família para gerenciar a condição crônica da criança ou membro afetado, bem como para incorporar o manejo da condição na vida familiar cotidiana. Então, estas respostas, eles verificaram que nos componentes, a definição da situação e os comportamentos de manejo realmente estavam bem definidos, mas precisava se avançar nesse terceiro componente, e aí elas perceberam que haviam consequências, né, relacionadas a esses estilos. Então, um terceiro componente vai surgir, que são as consequências percebidas, né? Então, esta revisão de 2003, ela permitiu uma reorganização da estrutura original do modelo. E o terceiro componente da estrutura, então, foi modificado. Então, a gente vai ter as consequências percebidas, né, que são os resultados atuais e esperados pela família, pela criança, pelo adolescente e a própria doença em si, que modula os comportamentos de manejo e, consequentemente, afetam a definição da situação. Dependendo desse comportamento, a gente tem até uma dificuldade de seguir o itinerário terapêutico, consequentemente, o membro familiar adoecido, ele pode ter ruim, né? Ele pode não ter um prognóstico bom, na verdade. Então, esses resultados atuais ou esperados, eles são importantes. Então, se verifica até quanto, né, que essa família já atingiu de coesão, de empoderamento, de adaptação. E o que se espera ainda dessa família? Quais são as suas perspectivas, na realidade, né? Em torno da criança, em torno dessa condição. O foco, então, de resposta familiar se faz através das respostas individuais dos membros familiares. Assim, a terceira dimensão, o contexto sociocultural, ela não identifica especificamente os estilos, ela apenas influencia o manejo, que foi aquilo que eu comentei. Então, as influências socioculturais, né? E isso, depois também eu vou destacar que realmente a família ela é influenciada pelo todo, né? Seja o ambiente interno quanto o ambiente externo. Então, por isso que a CNEFO achou conveniente, né, através desse estudo, modificar esse terceiro componente. Então, agora os componentes, eles estão mais ajustados com essa revisão de 2003, e aí entra, então, o contexto sociocultural influenciando aí os três componentes. O modelo, então, do Family enfatiza a interação dos membros da família, as definições da situação, seus comportamentos de manejo em conjunto, para identificar prioritariamente os padrões familiares de resposta para a situação. E através desse conhecimento desses padrões familiares, nós podemos pensar em intervenções mais assertivas, né, de uma forma mais sistemática. Então, não somente para a prática clínica, mas também
aí quando nós desenvolvemos essas pesquisas para melhorar a vida dessas famílias. Então, esse referencial teórico, ele vai realmente guiando e também apontando a direção, né, do caminho que nós devemos conduzir, de orientação dessas famílias. E aí eu trouxe aqui também algumas questões, né, que direcionam o uso. Então, quando a gente parte da ideia de pesquisar, então, alguma condição crônica de um membro familiar, o que a gente pensa, né, em questões que possam nos direcionar a essa pesquisa, né? E entendendo também que o modelo inicial, ele realmente aponta para entrevistas dos membros familiares, entrevistas que sejam, às vezes, de um formato individual, mas percebemos também que é possível fazer junto, né? Então, se o pesquisador, né, consegue lidar, né, com, no caso, as entrevistas normalmente são gravadas, né? Então, ele pode ter a família reunida e fazer a coleta também com todos os membros ao mesmo tempo, tá? Só inicialmente que se orientou a fazer de forma individual, mas fica também a critério do pesquisador. Então, quais são essas questões? Então, a gente parte com essas perguntas. Como a família define a situação de manejo da criança com esta condição? Coloquei criança porque faz parte do modelo original, mas vocês podem, né, pensar nessas adaptações ao adolescente, ao adulto. Quais os comportamentos de manejo adquiridos pela família para enfrentar esta condição na rotina familiar? Como as definições e os comportamentos de manejo influenciam no futuro dessas crianças e de suas famílias? Então, essas são as perguntas norteadoras, quando a gente parte aí para pesquisar, né, essas famílias nos diferentes contextos. Até aqui tudo bem? Posso continuar? Tudo, Elaine, tranquilo. Ok. Porque agora a gente vai entrar nos componentes, então, essa parte histórica, né, se de repente tivesse alguma dúvida, então, agora eu vou adentrar mesmo nos componentes, nas dimensões, que faz parte do modelo atual, que foi revisado em 2012, né? E depois a gente tem uma revisão de 2021 também, que eu vou comentar. Não teve alterações, mas é importante destacar esses componentes aqui. Então, o componente maior, conforme eu já havia mencionado, é a definição da situação, e aí foram identificados, então, as dimensões dessa definição, que é a identidade da criança, que eu já comentei, que é como a família vê essa criança, né? Se é focado na sua capacidade, na sua vulnerabilidade, a visão da condição, o que a família sabe sobre a doença, né? Sobre a gravidade, sobre o prognóstico, quais são as crenças dessa família. Então, é a visão da condição. A mentalidade de manejo, ou seja, quais as facilidades e dificuldades para manejar a questão, né, do regime terapêutico desse membro familiar, a mutualidade familiar, que eu havia comentado que no modelo primário, né, era a mutualidade parental, e que a gente tem realmente traduzido agora para mutualidade familiar. O segundo componente, que são os comportamentos de manejo, são duas dimensões, que é a filosofia sobre a parentalidade. Então, como que a família, né, quais são as metas, os objetivos para que ela alcance, para que ela consiga adequar o regime terapêutico na rotina da família, tá? E uma outra dimensão que é a abordagem do manejo. A abordagem significa a avaliação que essa família, né, ela faz na condição de que, será que ela já conseguiu atingir, né, o regime terapêutico, ela está conseguindo se adaptar? Então, nós dizemos que é uma primeira avaliação da família sobre o quanto ela já conseguiu atingir realmente a adesão ao regime terapêutico dessa criança na rotina da família. Por que eu digo que é a primeira avaliação? Porque lá nas consequências percebidas,
que é o último componente, a gente tem o foco da família. Esse foco da família são as estratégias, mas também é uma segunda avaliação da família se ela está satisfeita ou não com esse regime terapêutico. Se ela está satisfeita, a ponto desse regime terapêutico já fazer parte da rotina dessa família. O que a Knefel aponta muito, lá no início da década de 90, é um outro conceito chamado de normalização, né? A normalidade. Por mais que haja uma situação crônica, a família precisa se ajustar, ela precisa se encontrar nesse espaço de normalidade, né? Soa um pouco estranho, mas é como se dizer, a família, ela atingiu uma coesão. Então, este é o limiar dela, né? Tanto que quando nós fazemos algumas perguntas, isso eu posso dizer do meu próprio estudo, quando essa família acabava de receber o diagnóstico, é totalmente diferente esse manejo de uma família que já está experienciando ao longo do tempo. Então, normalmente, essas que estão ao longo do tempo, elas falavam assim, não, agora já passou o pior, agora nós já estamos acostumados, virou rotina. Então, ela consegue avaliar no foco que há uma satisfação de ter atingido, né, o regime terapêutico e a normalização para esta família diante da situação. Agora, a vida vai ser desta forma, né? Com esse membro, com essa condição crônica, mas nós conseguimos aproveitar outras coisas que a vida oferece. Então, envolve a questão também do lazer, da escola, né, de outras situações da rotina familiar. E aí, por fim, a gente termina a última dimensão do terceiro componente, que são as expectativas futuras. Talvez seja a dimensão mais difícil de ser analisada numa pesquisa, porque justamente uma das perguntas é sobre como essa família vê o futuro, no caso do membro afetado, né, dessa criança, desse adolescente, desse adulto com essa condição crônica, e o futuro dela e o futuro dessa família, né? Então, assim, é um momento particularmente difícil quando a gente faz essa pergunta para essas famílias. Envolve muito a questão emocional. Então, eu sempre falo que a gente tem que irmos muito preparados ao fazer, né, a coleta de dados, utilizando, né, deste instrumento, principalmente quando a gente vai aí fazer essa pergunta específica das expectativas futuras. Então, aqui, achei importante, por mais que eu esteja comentando, trazer novamente, porque às vezes fica um pouco difícil de compreender para quem está vendo pela primeira vez. Então, novamente, trazendo o que eu comentei, a definição da situação, a gente avalia 4 grandes dimensões, que uma delas é a identidade da criança, a visão dos pais sobre a criança, adolescente, o quanto essas expectativas focam a condição ou a normalidade, as capacidades e vulnerabilidades. A visão da condição, as crenças dos pais sobre a causa, a gravidade, o prognóstico e o curso da condição. É interessante que essa revisão de 2012, eles não falam tanto a doença, eles falam a condição ou a situação. E isso amplia um pouco o olhar para outras condições de saúde, né? Então, há outras situações em que talvez o modelo de estilo familiar possa ser utilizado. Continuando na definição da situação, as últimas 2 dimensões, mentalidade de manejo, que é a visão dos pais sobre a facilidade e dificuldade de obedecer ao regime de tratamento e suas habilidades para o manejo eficaz. A mutualidade parental, que agora a gente tem usado mutualidade familiar, são as crenças desses pais sobre o quanto eles têm perspectivas compartilhadas ou divergentes sobre a criança e o adolescente, a doença, a condição vulnerável, as filosofias sobre parentalidade e abordagens para o manejo da condição. Então, a gente percebe que a família em si precisa ter uma perspectiva compartilhada, porque quando há divergência, é difícil seguir o regime terapêutico,
a gente cai num estilo que a gente chama, né, um estilo de manejo de conflitos, e é mais difícil da gente gerenciar, né? Porque a palavra manejo, ela vem muito dessa questão da gestão familiar. Então, na literatura internacional, né, tanto é que aqui a gente traduz como manejo. Recentemente, até um trabalho também da UFMG, a gente encaminhou para uma revista de Portugal, e eles nos indagaram muito essa questão. Eles queriam que a gente substituísse o termo manejo por gestão familiar. E aí nós explicamos que aqui a gente usa essa terminologia, né? Então, ainda há essas divergências também com o termo manejo e gestão. Então, pode ser que vocês encontrem alguns artigos falando de gestão ao invés de falar de manejo. O segundo componente, que é o comportamento de manejo, traz a filosofia e a abordagem. A filosofia, como eu havia dito, são as metas, prioridades, valores, crenças dos pais que direcionam a abordagem e as estratégias específicas para o manejo da condição. Quais são as estratégias que essa família busca? O que ela realmente valoriza? E na abordagem, a avaliação dos pais com relação ao quanto que eles e seu filho têm desenvolvido uma rotina e as estratégias relacionadas para esse manejo e como ela tem incorporado dentro da vida cotidiana. O último grande componente, consequências percebidas, o foco da família e as expectativas futuras. O foco é a avaliação dos pais sobre a satisfação de como o manejo da condição tem sido incorporado dentro da vida familiar. Então, o segundo momento que essa família consegue avaliar, conforme eu havia dito. E, por último, a avaliação dos pais sobre as implicações da condição para o seu filho e para o futuro da sua família. Esta é a revisão que a gente tem seguido, que é o modelo atual, né, que foi revisado. Então, de novo, traçando a linha do tempo, a gente teve em 96 os estilos, depois em 2003 e 2012 essa atual revisão. O que chama a atenção dessa revisão é que se antes, no modelo, a gente tinha criança com condição crônica, ele traz agora pessoa com condição, né? Ampliando aí justamente o referencial para que a gente use em outras situações com outros membros da família, né? E aí ele traz as influências contextuais que elas estão influenciando, elas não são um componente, mas elas estão imbricadas o tempo todo na definição da situação, nos comportamentos de manejo, nas consequências percebidas. Então, significa o acesso aos recursos, a rede social, o intercâmbio com sistemas de saúde e as escolas. E a partir daí, a visão de cada membro familiar e também a visão da própria pessoa. A gente vai ver estudos que a própria pessoa com a condição crônica, ela também tem a sua voz, a sua fala diante do manejo familiar, né, conduzido por ela própria e também pela família. E aí surgem os estilos, com funcionamento também individual, né, dessa pessoa e da unidade familiar. Então, a partir desta revisão, as autoras destacaram que a rede social, os cuidados de saúde, os profissionais dos serviços e os recursos dessa família são esses contextuais ou dificultar o manejo. E nós bem sabemos disso também nos nossos estudos, mas como o referencial é justamente de manejo familiar, isso ainda não estava explícito. Então, só realmente ficou mais claro nesta revisão que foi realizada em 2012. E aqui eu trouxe também a última revisão, né? Essa revisão não teve nada a acrescentar, na verdade foi um levantamento sobre o uso do family, né? Sobre o uso do modelo de estilo familiar. E aí eles também fizeram essa scope review justamente para ver também os estudos que usavam tanto o modelo de estilo qualitativo quanto de medidas, que é o quantitativo, né? Então, foram avaliados aí aproximadamente 41 estudos, mas nada foi acrescentado. Como desfecho, né, o resultado principal é que justamente há muitos estudos que têm utilizado esse referencial na atualidade. Os estudos internacionais, então, que usaram, né,
desse estilo de manejo de avaliação de famílias com doença crônica, né, a gente tem aí um parâmetro desde 2003, 2005, né, Gallo, Deatrick, Knefel, e aí estudos que realmente avançaram nas diferentes situações de condição crônica, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, no caso da oncologia, foi bastante utilizado, foi utilizado com adultos também com demência. Então, aqui um pouquinho só para a gente ilustrar, né, Sullivan Boyan, essas autoras utilizaram, por exemplo, para avaliar, né, no caso, mães de crianças recém-diagnosticadas com diabetes tipo 1. Então, como que essas mães percebiam esse manejo, né? E descobriram que no início da condução do manejo, elas eram mais rígidas às orientações da equipe de saúde. Então, elas não buscavam outras alternativas para manejar os cuidados. Mas com o passar do tempo, por isso que é tão importante a gente conseguir estudar o manejo ao longo do tempo, elas se mostraram mais flexíveis. Então, elas seguiam o regime terapêutico, mas havia uma espontaneidade na vida familiar. Então, a gente pode dizer que elas saíram, né, de uma situação e caminharam para um estilo que nós dizemos mais próspero, um estilo mais ajustável aí do manejo familiar. Gallo, por exemplo, já vem trazendo no seu estudo a condição genética com filhos afetados e não afetados pela doença. Então, foram entrevistadas famílias, né, que tinham a condição genética e comparando também com os irmãos que não tinham, né? E também foi verificado que o comportamento ao longo da experiência de manejo se tornou mais flexível e levou a uma rotina habitual da família, o que Knefel chama de normalização. Tá? Em 2006, a Deatrick e colaboradores também estudaram, né, a vivência de famílias no câncer infantil e também identificaram alguns estilos de manejo. Com esse estudo também, ela mostra a relevância, né, do Family como guia de avaliação, importante ferramenta para a atuação na prática clínica. Então, o Family, ou modelo de estilo de manejo familiar, ele encoraja a pensar em cada família como única, né, como uma unidade, fornecendo um meio para organizar a prestação de cuidados de acordo com os estilos de manejo familiar, os quais modificam-se no decorrer da experiência da situação vivenciada. Em populações adultas, a gente também vai encontrar a eficácia nessas avaliações e intervenções, e aqui destacando o trabalho também de 2012 com adolescentes, tá? Mas já foi usado em idosos, em situações de demências, e também com adolescentes em diferentes situações de vulnerabilidade. Especificamente falando dos nossos estudos, né, nacionais aqui desenvolvidos então pelo NIPEL, eu acabei comentando que eu, né, participei do grupo, eu fiquei, não falei do tempo, eu fiquei de 2013 até 2018 no grupo de pesquisa, e foi, assim, uma construção muito prazerosa, aprendi bastante, né? Agora, eu sei que eles estão caminhando aí, eles validaram realmente, uma das colegas fez a adaptação do modelo mesmo de medidas, né, que é a Ishikawa. Então, assim, tem avançado aí as pesquisas utilizando esse referencial. E quais áreas, né, que foram feitos estudos? Começou justamente na oncologia pediátrica, com a MISCO, né, e a Regina Zilit-Bolso, os cuidados paliativos, destacando também a MISCO, o transplante hepático pediátrico, que foi a Mendes Castilho, né, e que ela avançou trabalhando até chegar com os avós, igual eu comentei e vou mostrar, e depois chega o meu trabalho aí em torno da doença falciforme. Abordagens qualitativas. Considerando os estilos, então, de manejo familiar, no trabalho da Mendes, né, ela desenvolveu esse estudo com 8 famílias que estavam vivenciando a experiência do transplante hepático, né, e famílias que estavam também aguardando por este tratamento.
E ela identificou 5 estilos também encontrados lá naquele primeiro estudo de 96, né? Ela encontrou a família ajustada, a família em adaptação, a família lutando, a família em conflito e a família em espera. Então, ela conseguiu encontrar um estilo diferente, que é a família em espera. É aquela família que está aguardando pelo transplante. Então, os outros estilos, eles coincidiram com os estudos anteriores, né? Então, a família realmente acomodando ou ajustada, a família que está se adaptando, ainda há umas lacunas para que ela consiga atingir, né, o seu potencial de normalização, a família lutando, onde há divergências, às vezes, parental, perdão, né? Então, às vezes, o cônjuge não dá muito certo naquela condução que está sendo feita pelo cuidador principal, que normalmente é a mãe, a família em conflito, onde não há os papéis bem definidos, né? E o cuidador se perde um pouco nessa questão. E a família em espera, que no caso é a família que vai receber, né, aguardando a criança ou adolescente receber aí o transplante. Em 2012, Bolsa e colaboradores também realizaram esse estudo com 11 famílias para compreender como elas definiam e manejavam suas vidas ter um filho adolescente em cuidados paliativos, né? Diante dos resultados, não houve assim a identificação de novos estilos, mas foi importante porque ela conseguiu, né, verificar a diversidade das famílias em torno do conhecimento sobre cuidado paliativo, né? Então, o modelo foi visto neste estudo como um facilitador para o entendimento do contexto da multiplicidade de diversas famílias brasileiras, além de subsidiar a avaliação das relações familiares para propor as intervenções necessárias. Já em 2014, Mendes vem, então, avaliar aí o manejo do transplante hepático de adolescentes. Naquele primeiro estudo foram com crianças, e aqui, especificamente com adolescente, que também vem trazer como que é o transplante no dia a dia e como isso afeta os membros. E aí, ela também concluiu que o referencial ajudou muito a guiar, né, através dos componentes e das suas dimensões, para facilitar o planejamento das intervenções junto a esta família. E nesta investigação especificamente, ela buscou, né, ver a experiência familiar da criança submetida ao transplante hepático quando os avós eram os cuidadores principais. Então, a coleta de dados foi específica para avós. Então, o que é interessante? Às vezes a gente fala do manejo familiar, diante do modelo, que a gente pode entrevistar vários membros familiares, mas também a gente pode, especificamente só dos cuidadores, né? Então, aqui neste caso, era escolher os avós como cuidadores para poder aplicar. E também ela concluiu que realmente serviu como um guia de avaliação e de planejamento das intervenções. Eu trouxe aqui de uma forma também bastante objetiva os resultados que eu encontrei no meu estudo, que eu até já fiz esse apontamento numa outra oportunidade, quando eu falei sobre a doença falciforme, mas eu quis trazer esse quadro para que vocês reconheçam como que se configura os resultados quando a gente desenvolve, né, a pesquisa. Então, aqui eu trouxe os 3 principais componentes, que é o modelo, né, o último modelo de 2012, as dimensões e os principais resultados. E aqui, só para que vocês vejam a identidade da criança, né, com condição falciforme, neste caso, neste dado momento que eu coletei, muito específico, né, mas o foco foi totalmente na vulnerabilidade da criança, a visão da doença, uma doença muito difícil, por ser uma doença genética, muito difícil deles compreenderem, né, e isso é muito difícil de ser trabalhado até hoje, conforme eu estava comentando, né, que eu tenho esse programa de extensão, a própria mentalidade de manejo aponta sempre para as dificuldades no sistema de saúde, a mutualidade, foram famílias realmente que se uniram mais em torno desse cuidado, a filosofia sempre buscava informações para manter o bem-estar da criança, a abordagem de manejo, sempre manter a criança por perto,
e reconhecer quando a criança entra em crise, né? O foco sempre foi controlar a doença, o foco não é a criança em desenvolvimento, mas a criança doente, né? E as expectativas futuras sempre em torno de ter uma vida normal, a expectativa, a esperança, mas sempre a incerteza e o medo da morte prematura, né, dessa criança. Então, aqui, para trazer um pouco para vocês sobre o que eu encontrei no meu estudo diante desse quadro anterior, eu encontrei os estilos semelhantes aos outros dois que foram encontrados desde 96, 2003, não houve no meu grupo estudado, né? E não consegui encontrar um novo, né? Mas eu acredito que em outras situações, em diferentes contextos, a gente possa encontrar como foi o estudo da Mendes. Então, o estilo acomodando é aquele que a família procura manter resultados positivos da doença, mesmo diante das dúvidas, do medo e da morte, né, da criança ou desse membro familiar. Então, é uma família que ela está buscando o quê? Se acomodar, ela está buscando o quê? Uma adaptação. O estilo tolerante é aquele que todos os esforços se concentram em manter os cuidados com a criança, mas ainda há uma superproteção, seja dos pais, dos avós, né? Então, é uma família que tolera, ela tem os esforços, mas ela superprotege o membro afetado. Estilo lutando são aquelas famílias em que um conflito parental ele está no manejo da doença. As mães estão insatisfeitas com o envolvimento do cônjuge no cuidado com as crianças. Então, normalmente, o estilo lutando ele pode chegar ao estilo de conflito máximo. Então, a gente tem que procurar, né, ajustar, orientar, né, fazer grupos com esses pais para que eles se envolvam o máximo possível e que haja satisfação do cuidador principal, né? Então, assim, já há uma divergência, neste caso, né, com a questão mesmo de seguir o regime terapêutico. Enquanto um pai segue o regime, o outro segue mais ou menos, vamos dizer assim. Então, por isso que há essa divergência, então é uma família lutando. Esses dois últimos estilos, o estilo caótico e o próspero, eu não encontrei no meu estudo, tá? Mas, se vocês lembrarem do início, né, dessa discussão aqui, dessa explanação, a gente teve esses estilos lá em 96, que a Knefel encontrou. O estilo caótico, que é a criança vista como totalmente frágil, negativismo, papéis dos membros não estão bem definidos, né? Então, o estilo caótico talvez seja um dos mais difíceis da gente realmente trabalhar com essas intervenções. E o próspero também, né? Eu não encontrei, que são famílias ajustadas em todos os aspectos, né? Ela tem um olhar positivo sobre a condição e o futuro da criança. Então, ajustados em todos os quesitos, seja social, emocional, né, e na rotina familiar. Aqui eu trouxe, já finalizando, tá, a questão de alguns estudos, né, os estudos mais recentes. Esse, por exemplo, foi utilizado, né, o estilo de manejo com adolescentes, na perspectiva dos adolescentes. Então, a coleta de dados foi realizada com adolescentes e não com outros membros da família. É claro que exige algumas adaptações, né, nas perguntas, mas esse estudo, por exemplo, de 2012, foi feito com o público adolescente. Este outro estudo foi feito na tentativa de incluir crianças. Então, eles fizeram realmente, utilizar o referencial com crianças na idade escolar, tá? É um estudo de 2019. Este outro, um estudo também de 2019, procurou entender a resposta dos pais, né, quando eles têm um câncer. Então, qual que é o manejo familiar desses pais na lida, no dia a dia com os seus filhos, né, sabendo que eles têm um câncer a ser tratado, né, paliativamente. Aqui nós vamos ter, em 2021, o uso do estilo também de manejo, no caso de adolescentes com obesidade, é um estudo em que a coleta de dados foi feita com os adolescentes, usando o referencial, e também foi feita com os pais, né? Então, um estudo aí
comparativo dentro daquele modelo que eu mostrei de 2012. Este outro é recente, ele foi, né, publicado em 2023, neste ano, em que eles pesquisaram o estilo de manejo de crianças que acabaram de sofrer, né, um ato cirúrgico diante de uma doença congênita complexa, né? E eles desenvolveram o estudo utilizando não somente o modelo de estilo qualitativo, mas também o de medidas que a gente fala, que é o quantitativo. Esse último aqui, eles usaram também tanto o modelo quali quanto quant, né, de uma grande amostra aí de famílias, de crianças também com doença cardíaca congênita, com síndrome de Down, e também de um grupo de famílias que a criança tinha tanto a síndrome de Down quanto a cardiopatia congênita. Tá? E, inclusive, a Knefo, que está também nesse estudo de 2022. Então, quais os tipos de perguntas que podem ser feitas quando a gente utiliza o estilo de manejo ou family, né, em pesquisa? Então, eu trouxe aqui, porque de repente pode surgir alguma dúvida, como perguntar, quais são as perguntas que me direcionam naqueles 3 componentes? Então, o primeiro componente, que é a definição da situação, normalmente, para a gente poder, né, chegar à identidade da criança, a visão, a mentalidade de manejo e a mutualidade, são essas as questões que a gente faz. Então, como que a criança é identificada na família? Qual a visão que a família tem frente ao problema ou situação da criança? Como vocês, família, descrevem as dificuldades e potencialidades com a criança ou com o membro, né, frente a essa situação? Como você, pai, mãe, avós, irmãos, tios, se organizam para atender às demandas dessa criança, desse adolescente, desse membro? No segundo componente, que são os comportamentos de manejo, então, lembrando que aqui vai trazer exatamente, né, a filosofia, a abordagem, como vocês têm conduzido os cuidados com a condição crônica na rotina familiar? Como era o dia a dia da sua família antes dessa condição, dessa doença? Como tem sido o dia a dia da sua família após a descoberta dessa doença? E por último, nas consequências percebidas, que é o foco e as expectativas futuras, a gente direciona. Você acredita que os cuidados com seu filho, filha, interferem nas demais rotinas da família? Por quê? E como você vê o futuro do seu filho e de sua vida familiar? Então, são perguntas assim, direcionadas, que vão nos atender diante do referencial, né, nessa avaliação e nesse planejamento de intervenções. Mas não são também perguntas engessadas. Nós podemos, sim, né, acrescentar outras perguntas, principalmente quando a família, ela comenta sobre essa pergunta, mas ela não aprofunda na resposta. Então, a gente pode fazer uso de outras perguntas, tá? Então, como perspectivas, isso é no meu ponto de vista, mas vocês podem também ter outras perspectivas, eu percebi, né, é claro que eu não fiz uma revisão, eu só busquei alguns artigos atuais, mas há uma tendência na utilização, né, do uso de estilos de manejo familiar, tanto qualitativo quanto quantitativo, que são as medidas, né, uma tendência de avaliar também filhos e pais, né? A gente começou muito com o manejo da família, principalmente do cuidador principal, mas há uma tendência de avaliação também com filhos e outros membros da família em diferentes países, e aí a gente tem que se preocupar um pouco com a adaptação cultural, mas a gente percebe, principalmente no estudo de 2023, né, que foi feito na China, que justamente entrevistou também os adolescentes, mas entrevistou também crianças, mas entrevistou também outros membros familiares. A avaliação sobre a ótica da criança e do adolescente, acho que ainda é um desafio a gente coletar sobre a ótica deles, utilizando o referencial, porque esse referencial ele tem que estar muito claro para que a gente domine, né, e direcione a criança a responder aquilo que se deseja e o adolescente, né? E então, para a criança, talvez a gente tenha que fazer uso
talvez, do brinquedo terapêutico para que a gente consiga chegar aí nas respostas desses componentes. E também uma necessidade de ter novos estudos para que a gente encontre novos estilos de manejo familiar. Porque se a gente pensar de 96 até hoje, né, não houve mudanças nos estilos, eles estão, né, se repetindo, mas novos poderão ser encontrados. Como recentemente eu apontei, a Angélica estava na banca de doutorado da Maísa, aqui da UFMG, ela até coloquei essa consideração lá. Ela tem um estilo de espera, né? Ela estudou a questão da Covid, então essas famílias estavam esperando por uma vacina, então ela também encontrou algo semelhante ao estudo da MENS. E o desafio de realmente a gente propor intervenções que sejam personalizadas, porque cada família é única, é singular. Então eu vejo isso muito como futuros caminhos aí para que a gente consiga trabalhar essas famílias. Trouxe aqui os principais referenciais do modelo em si, né? Não trouxe as referências que foram levantadas aí no final da explanação, e depois eu posso compartilhar com vocês. E aí eu finalizo com essa frase, porque eu acredito muito, né, na experiência com as famílias aqui, né, que os desafios são enormes, né, mas a família é o abrigo que permanece em pé, mesmo durante as mais fortes das tempestades. Tá? Agradeço, deixo aqui meu contato para quem quiser, né, mergulhar aí nesse referencial, podemos, né, trazer alguns esclarecimentos e espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, porque eu acho que é um primeiro momento essa aproximação com esse referencial. Então, obrigada. Obrigada, Elaine. Nós é que agradecemos sua participação aqui conosco. É muito interessante porque assim é importante que os alunos conheçam mais referenciais, né, mais modelos teóricos de cuidado, né, das famílias nessas condições, e essa é uma opção bastante interessante. Também o trabalho das colegas do Unipel é sensacional, eu conheci de perto também, tenho maior admiração também por todas elas. E aí, na sua fala, daqui a pouco eu abro, a gente tem alguns minutinhos ainda até a gente encerrar, que eu tenho, assim, algumas perguntas ou algumas reflexões para fazer, até porque a gente que trabalha com modelo teórico, né, e com modelo de cuidado, eu sempre penso na aplicabilidade dele, tanto na pesquisa quanto na prática clínica com as famílias. E você falou algumas vezes, na verdade, tem algumas perguntas que eu tinha notado aqui. Eu fiquei bastante curiosa depois em saber se já tem estudos, você até falou agora, mais no final, que já tem intervenções, né, nesses estudos internacionais relacionadas à aplicabilidade do modelo. Eu queria saber um pouco mais se já tem, vamos supor, porque o modelo ajuda a gente, né, ele organiza essa avaliação do manejo familiar, né, ou seja, o manejo familiar frente, para a gente poder avaliar a família, né, e a partir daí se propor intervenções mais direcionadas. Então, eu queria saber um pouquinho se tem estudos nesse sentido, e também, e se tem, se você sabe também com relação à aplicabilidade dele na prática clínica com a família, ou seja, a gente sabe que tem vários estudos relativos a frutos de pesquisas, né? E se tem já, assim, alguma prática já sendo, ou se já foi colocado em prática na avaliação mesmo prática na clínica com a família. Depois, a outra questão que eu queria saber um pouquinho mais é sobre, eu sei que você falou que a sua expertise é na parte quali, mas como a gente se dá para aproximar, como é que eles estão usando, né, a questão do instrumento quantitativo. Sim. O que eu percebo, Angélica, do que eu venho estudando é o seguinte, sempre as propostas são intervenções, mas intervenções específicas diante dos estilos de manejo encontrado. Então, assim, vou situar até a minha própria condição do meu estudo. Eu usei o instrumento, eu avaliei, aí eu levantei as intervenções específicas e foi isso que eu fui de encontro com cada família. Mas não intervenções engessadas,
porque elas modificam-se ao longo do tempo. Então, falar que tem, aí sim, entra a aplicabilidade na prática. A intervenção engessada que você fala seria intervenções para todas para as famílias todas. de todas. Uhum, Tá. Mesmo sendo a condição falciforme como exemplo, as intervenções são diferenciadas, entendeu? Então, assim, o que eu tenho visto também, que eu li dos artigos, todos fazem apontamentos para essas intervenções. Certo. Mas não há uma estratégia de intervenções gerais, mesmo quando a condição crônica é a mesma. Existe um apontamento, né, das intervenções, certo. Porque quando a gente pensa no manejo ao longo do tempo, cada experiência, ela é singular, e cada estilo, né, de manejo se torna diferente. Eu vou ter famílias lutando, eu vou ter famílias em conflito, eu vou ter família, o estilo caótico, né, que foi justamente o que eu encontrei. Né, e a gente vivencia isso a todo momento, a ponto deles telefonarem para a gente, né, e falarem assim, nossa, estava tudo bem, estava tudo certo quando a gente se encontrou da última vez, agora eu estou vivendo isso e isso, eu preciso de ajuda. Sim. Então, assim, não dá para estabelecer um plano de intervenção, não tenho visto isso, só vejo os direcionamentos, por isso que o Family ele é visto como instrumento de avaliação. De avaliação. E ele é mais direcionado, então, para como referencial teórico para pesquisa. Ele não é metodológico, ele é teórico, né, Elaine? É teórico. Tanto que o metodológico, no meu estudo, eu usei estudo de caso. Certo. Eu lembro. Eu me lembro. Então, aí ele traz realmente um percurso teórico e vai guiando você, mas ele também contribui nessa análise. Sim. Por mais que você use outros autores. Eu usei, por exemplo, a análise híbrida. Certo. Mas a todo momento eu tinha que voltar no referencial para guiar. Por isso que eu achei importante trazer as perguntas para vocês. Como que a gente faz as perguntas? Né? Porque aí vai de encontro mesmo com o modelo, fica mais fácil, tá? Sim. Mas que também não é engessado, igual eu comentei, a gente tem que complementar, porque é necessário entrevista em profundidade, senão a gente não consegue atingir o objetivo do modelo. Exato. E a outra questão, esqueci. Da questão do instrumento quantitativo. Sim. O que eu encontrei, eles têm, acho que foi o estudo de 2022, 2023, né, que foi da China. Eles têm utilizado o modelo, ele sofreu uma adaptação, foi até a Ishikawa que, né, adaptou o modelo, e aí agora eles têm começado. Tem estudos que usam só o modelo de medidas, que é quantitativo, mas aí o que eu tenho percebido é que eles estão usando os métodos mistos. Certo. E através dos métodos mistos, eles estão usando os instrumentos de medida... Qualitativo e o quantitativo. Quantitativo, entendeu? Certo. Esse estudo, ele comenta, inclusive, de métodos mistos. Esse último que eu apontei, entendeu? E tanto um quanto o outro vai apontar, então, para diretrizes de intervenção, para proposições de intervenção para aquelas fases. E o de medida, ele tem vários aspectos, ele é amplo, complexo, entendeu? Mas, como eu estou comentando, você precisa de um quantitativo, um N de famílias maior, com certeza. Sim. E aí você pode associar com o qualitativo, entendeu? Entendi. Então, assim, não são muitos estudos, mas está tendo esse movimento agora. Eu acho interessante, Angélica, esse estudo de 2021, que foi o de revisão da Scope Review. Esse último que você disse. Esse daí mostra claramente os estudos que alguns estão usando os dois, outros estão usando só um, entendeu? Só o quant ou só o quali. Eu perguntei, porque assim, como nós temos o nosso modelo também, né, de cuidado, que é focado na intervenção com famílias para fortalecê-la nesse processo de manejo, de enfrentamento, né, e nós temos aplicado na clínica, na prática clínica, né? Então, eu tenho muito interesse, assim, enquanto grupo, até, de entender, até de propor, né, para os enfermeiros, né, na graduação, na pós-graduação, a proposição, eles têm que saber fazer uma avaliação mesmo, né, da família, bem feita, e, em cima disso, propor
intervenções. Então, esses modelos, eles nos ajudam com isso, né? Muito bem, acho que a gente vai avançando, né, Elaine, enquanto enfermagem da área, da família, né, e um trabalho pautado em evidências, né, em pesquisas, em modelos conceituais, né, modelos teóricos. E eu acho que ele favorece também, a Fernanda quer perguntar, eu acho que ele favorece muito a utilização de outras abordagens familiares também. Sim. Então, genograma, ecomapa, Sim. Se de repente quiser usar o APGA, FIRO, né, Praxis, Exato. eu vejo essa possibilidade também. Não estou tão ousada, não pesquisei sobre, mas eu vejo que há essa possibilidade, né? Eu usei genograma e ecomapa, só junto com... Eu também usei, eu gosto muito. Fernanda? A minha dúvida, né, entrando aí mesmo na discussão, também tinha algumas dúvidas que a Angélica já perguntou e já foram sanadas, né? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, dizer que foi muito bom ouvi-la e ouvir esse modelo. A gente tinha lido alguns trabalhos, né, até alguns que você trouxe, essa revisão eu tinha até encontrado, e desde o momento em que eu fiz essa leitura, eu tinha tido essa dúvida da questão se ele era um modelo teórico ou se era aplicado na prática. E conhecendo um pouco daquilo que a gente compartilha aqui no grupo, eu sei que você tem um projeto de extensão, né, que trabalha com essas famílias. Você tem aplicado esse modelo no seu projeto de extensão ou você só tem usado em questões de pesquisa mesmo? Então, como eu comentei no início, eu parti do meu doutoramento. E aí ele que me guiou realmente a avaliar essas famílias, né? Então, com base nele, é que eu tenho feito as propostas de intervenções de acordo com os estilos de manejos encontrados. E que vem se modificando, igual eu comentei. Então, a aplicabilidade minha está sendo justamente com essas famílias, entendeu? Porque eu... E ainda continuam as mesmas famílias do doutoramento. As mesmas famílias. Não teve novas famílias. Estou começando até agora, Fernanda. Tá. Porque o que aconteceu? Elas eram crianças, agora são adolescentes. Então, está tendo mudança de estilo o tempo todo. Então, eles entram, eles pedem socorro mesmo. O trabalho, assim, os encontros da associação, né? Quando possível, a gente participa. E agora eu estou com uma visita domiciliar para fazer, que é uma família recém-diagnosticada. E aí eu percebo que precisa muito desse acolhimento, né? E aí eu fiquei pensando esses dias, é até bom você comentar, de aplicar o instrumento com ela, porque essa é uma família nova. Os outros já foram, né, avaliados, entendeu? Agora, isso falando de extensão, né? Agora eu estou com um grupo de alunas tentando fazer a coleta usando o Family, justamente com crianças regressas de UTI neonatal, né? Que a gente começou esse trabalho, né, juntamente em Belo Horizonte, mas agora ficou essa questão da gente conseguir captar aqui. Era até uma conversa que eu estava tendo com a Angélica no início, antes de você entrar, porque realmente a gente está com muita dificuldade de coletar dados. Então, as alunas foram capacitadas a fazer a coleta com instrumento já, fora do programa de extensão, entendeu? Então, eu vejo muito assim, como um guia mesmo de avaliação, para que a gente pense em intervenções. Não sei se respondi, Fernanda. Será isso? Era isso. Uhum. É porque eu percebi isso no começo, né, da questão do tratamento, e aí a gente tem muito traz isso, né? Depois do doutorado, né, do processo de doutoramento, a gente acaba dando continuidade, né? Principalmente que tem a oportunidade, né? Vejo a Angélica, eu também tive, entendo, né? Você também dessa forma, que a gente acaba ingressando nas universidades e tem esse anseio de dar uma continuidade num trabalho que nós trabalhamos arduamente ali em conjunto com o nosso orientador, com o nosso grupo de pesquisa, e hoje a gente quer ampliar, né? E por isso que até perguntei. Imagino que ela criou o grupo de pesquisa, né? Foi pensando nesse processo assim como o nosso, e aí a partir disso, então, devem ter surgido novas famílias, né? Mas eu penso, então você já me respondeu que esse processo está continuando. Muito bem, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós temos poucos minutos, né, Elaine?
Queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Alguns entraram e já saíram, Elaine, por conta de atividades, né? Mas acho que esses momentos são riquíssimos para troca, né? Para a gente poder avançar mesmo nessa temática que é tão importante, de conhecer outros modelos, né? De cuidado e avaliação de família, tá? Acho que até pensar, né? Pensar em novas estratégias, às vezes novos estudos, né? Que possa atender famílias em diferentes situações, né, gente? Eu acho que é um desafio. E, às vezes, esse modelo se torna ajustável, né, diante daquilo que a gente pretende. Então, acho que a gente tem que dar essa pausa, discutir mesmo, trazer esses modelos, né? Sim, porque daí também cada pesquisador, ou cada professor, ou os enfermeiros, enfim, eles conhecendo, eles conseguem se identificar, ver o perfil da clientela que atende, aquilo que mais se aplica, né? E de fato transformar aquilo que está no referencial teórico, né, nesses modelos teóricos, na aplicabilidade prática com essas famílias, né? Porque elas precisam muito desse olhar e de um acompanhamento, naquilo que você falou, eu percebo também. Tem famílias que têm um manejo muito mais bem sucedido por vários motivos, né? Outras que já passaram por um processo de adaptação, de conhecimento, enfim. E cada fase de vida do ciclo familiar é né? E cada família é única, com seu potencial, com seus modos de ser e de interagir, né? Frente à experiência de doença que elas têm vivido. O fato é que nós precisamos nos aproximar não só da experiência delas, com uma escuta atenta, né, e com acolhimento, mas também com aquilo que elas precisam para seguir adiante. Então, eu acredito que a intervenção faz isso, né, Elaine? Ela ajuda a família nesses contextos desafiadores para elas, né, para ajudá-las a tomar decisão, a ter um enfrentamento mais positivo, um manejo mais bem-sucedido daquela situação, né? Então, eu acredito que a gente cumpre nosso papel enquanto grupo de pesquisa, enquanto professor, enquanto enfermeiro dessa área, quando a gente tem esse olhar e a gente amplia para os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, os enfermeiros do serviço, né? E nós temos assim, conseguido avançar muito em alguns aspectos aqui também, por conta desse trabalho que a gente tem feito, que é aquilo que você está fazendo aí também, ou seja, está trazendo para elas, né, uma devolutiva daquilo que você estudou, daquilo que você acredita, né? Exatamente. Seria legal você fazer um estudo agora com elas, depois que você passou esse tempo, né? Fiquei imaginando, né? Fica um desafio aí, uma sugestão, porque imagina como que está agora, depois desse tempo todo, que o que você fez até agora é uma intervenção, né? De estar com elas esse tempo todo, então, bem interessante. Porque realmente, como eu Eles estão na adolescência. Eram crianças, agora são adolescentes. Como está sendo o manejo atual? Exatamente. Eles verbalizam muito esses desafios, né? Exatamente. Mas também uma outra questão, tenho bastante desejo, sempre que assim, desde que eu terminei, né, o doutorado, falando, gente, como será que é aplicar esse modelo para crianças? Tanto que tem poucos estudos, eu encontrei. Claro que eu não fiz uma revisão, mas nessa busca aleatória, 2 estudos somente. Sim, de um modo geral, estudos com criança, a gente tem percebido que há agora uma tendência, né, em dar mais voz a elas, né, em todos os sentidos. Então, mas fico pensando. Muito bem. Bem, estamos no nosso horário, né, Queria agradecer mais uma vez. Se depois alguém tiver alguma pergunta, pode encaminhar para a gente, que a gente encaminha para a professora Elaine, ela responde. Tá, Elaine, muito obrigada pelo seu tempo aqui, viu? Sucesso aí com o seu programa, com as suas famílias, e a gente está aqui na parceria sempre junto, vamos pensar mesmo em alinhavar projetos, né? E estudos que avancem na temática da avaliação e da intervenção com família. Queria agradecer as professoras Fernanda, professora Marisa, professora Priscila, e as alunas que estão aqui presentes também. A professora Miriam entrou, depois saiu, mas tivemos com uma boa audiência aqui, tá? Muito obrigada, então. Agradeço imensamente, né, a escuta de vocês e me coloco à disposição, que precisarem, e vamos pensar em trabalhos aí conjuntos. Vamos sim, Elaine.
Tá certo, obrigada. Eu vou parar de gravar. Muito obrigada, então, mais uma vez.